Análise psicológica da transgeneridade. A transgeneridade antes e agora. Então, pessoal, nessa nova apresentação eu vou fazer uma análise psicológica da transgeneridade. No primeiro vídeo eu fiz uma crítica, uma análise crítica da teoria de gênero. No segundo eu propus uma reformulação dessa teoria. E no terceiro eu apontei as implicações da aplicação da agora ideologia de gênero na sociedade. Nessa apresentação, eu vou estar abordando o assunto psicologicamente, tentando apontar a sua origem psicológica. Veja que o assunto não se restringe a esse âmbito da psicologia e nem mesmo da pura sociologia. Por exemplo, outra coisa que poderia englobar seria a biologia, só que não contando com meios de fazer investigação biológica. Eu não vou falar muito sobre o assunto, então vou me limitar ao aspecto psicológico e sociológico do fenômeno. A análise é breve, porém eu diria contundente. Então vamos lá. E eu vou começar ressaltando uma coisa que eu já havia falado nos outros vídeos, que é sobre a transgeneridade não ser um fenômeno que é novo, recente, porém acrescentando que novas são apenas as interpretações que vêm sendo feitas sobre ele. E no decorrer dessa apresentação, vamos ver também como essas novas interpretações influenciam o próprio fenômeno. Então vamos ver como é que se deu a transgeneridade na história. Não é possível mapear e identificar no tempo quando teve a origem a transgeneridade, mas é razoável supor que desde sempre ela vem acompanhando a humanidade. Dentro da história, os primeiros registros do seu indício datam de aproximadamente 5.000 anos atrás, com textos sumérios e acádios mencionando sacerdotes que se vestiam de mulheres e performavam a feminilidade. Na Grécia e em Roma, havia também sacerdotes do mesmo tipo, conhecido como Galice, que se vestiam de mulheres e utilizavam adereços femininos. Na Índia, os rígidas, considerados como um terceiro gênero, apesar de homens, se vestem e se comportam como mulheres. Existem até hoje. Este fenômeno parece ter ocorrido com diversos povos e em várias épocas, o que tira dele o caráter meramente cultural e lhe proporciona um caráter mais natural. Então, na história, a gente tem o que podemos chamar de indício da transgeneridade. Não podemos afirmar com certeza que se tratava do mesmo fenômeno, mas é no mínimo um indício quando temos o registro desses homens, sacerdotes ou não, que se vestiam de mulheres e performavam a feminilidade. Esse indício é suficiente para a nossa abordagem, por isso a gente vai estar considerando eles aqui. Nota também que a transgeneridade não é um fenômeno condicionado a uma cultura, porque aparece nos diversos povos e em várias épocas. Então não é o que a gente pode dizer que surgiu de uma cultura específica e, portanto, está condicionado a ela. Mas podemos entendê-lo como um fenômeno mais natural ou espontâneo, talvez inerente à própria condição humana por aparecer nas diversas sociedades, nos diversos povos e épocas, bem como também a própria homossexualidade. Daí dizer que é provável que esse fenômeno venha acompanhando, ou essa condição venha acompanhando a humanidade desde sempre, quase que como a própria homossexualidade também, Todavia, dada a sua fuga da normalidade, fosse esta normalidade espontânea ou inventada, tem normalidade que é inventada, como ocorre com vários outros fenômenos, a transgeneridade não deixou de ser mal vista e estigmatizada, tanto antes como agora, e agora talvez ainda mais, dada a forma como o fenômeno vem sendo interpretado e projetado, e como as discussões sobre o tema vão tentando influenciar e modificar as estruturas sociais. A teoria de gênero parece fazer um esforço para compreendê-lo e explicá-lo, mas as suas alegações induzem direta ou indiretamente modificações na estrutura das sociedades, que, rejeitando-as, veem cada vez pior as pessoas transgêneras. Então, dependendo de como o fenômeno é visto, dependendo de como ele é interpretado, ele pode ser mal visto ou bem visto. Geralmente existe uma influência, tanto na visão dos outros, como na visão da própria pessoa que é portadora dessa condição, ou seja, a própria pessoa trans. Quando, através dessas mesmas interpretações, ela tenta se entender, se reconhecer. Então, há esses impactos aí, tanto sociais quanto individuais, que é o que a gente vai estar vendo aqui mais agora, Então, a teoria de gênero procura trazer uma nova interpretação sobre o fenômeno, tentando explicá-lo sociologicamente a partir da identificação de alguns elementos estudados nas sociedades e que foram chamados de papéis de gêneros. Os papéis de gênero são papéis desempenhados por pessoas às quais é dada uma identidade, embora, como explicado anteriormente, em alguns casos não por causa do papel, mas devido a outros fatores.
É o caso, por exemplo, da sociedade brasileira com as identidades homem e mulher, que não são dadas a quem desempenha um papel, mas a quem possui determinado corpo, determinado sexo, como já foi explicado nos outros vídeos. Então, de qualquer forma, a transgeneridade é entendida pela teoria como o fenômeno em que uma pessoa não se identifica com o papel atribuído a ela, e por este motivo teria outra identidade. O fenômeno passa a ser visto, então, como uma questão de identidade. Todavia, esta não é a única forma como já foi interpretado. Então, o que é que a teoria de gênero traz para o fenômeno? A interpretação de ser uma questão de identidade. Então, a gente vai ver que já houve outras interpretações sobre isso e a mais recente é essa, né? De que é meramente uma questão de identidade. Variando com os povos e épocas, o fenômeno vem recebendo diferentes interpretações, desde religiosas a sociais e psicológicas, e vem tentando se discuti-lo ultimamente até mesmo biologicamente. Ele já foi entendido no âmbito religioso como a influência de divindades, agraciando ou amaldiçoando pessoas, ou como um espírito que encarnou no corpo errado. Isso aqui a gente tem uma visão, por exemplo, dos espíritas. No âmbito social, como uma questão de papel social, como a gente já viu, e na psiquiatria, até pouco tempo atrás, era entendido como um transtorno mental, catalogado inclusive na Classificação Internacional de Doenças. Em 2019, a Organização Mundial da Saúde removeu a condição da sua lista de doenças mentais, reclassificando de transtorno de identidade de gênero para incongruência de gênero, como podemos ver aqui na notícia. Então, a MS retirou, né, a transexualidade da lista de doenças mentais, apenas reclassificando na verdade, né? Então, tirando aqui de transtorno de identidade de gênero para incongruência de gênero. Sabe-se lá o que isso quer dizer? Outros estudos psicológicos sugerem se tratar de um fetiche. Então, já existe estudo psicológico sobre este fenômeno. Inclusive, a própria psiquiatria abarca um pouco da psicologia, só que também há estudos mais isolados, que sugerem se tratar de um fetiche, como, por exemplo, o caso de transgeneridade ocasionada por autoginefilia, que é o fenômeno que um homem ele tem tesão por si mesmo vestido de mulher. Então, em muitos casos também pode ser considerado, pode ser interpretado como um fetiche, só que é a visão psicológica. Então, cada uma dessas visões tem um impacto social e também individual, na maneira como a própria pessoa trans se vê e também na forma como é vista, com todas as implicações que decorrem dessas visões. Então, como a gente pode ver, transgeneridade não é uma coisa nova, a gente tem esse, pelo menos indício desse fenômeno basicamente em toda a história, né, nas diversas sociedades, nos diversos povos e culturas, e aquilo que vem sendo mudado sobre esse fenômeno é apenas a interpretação. Então já foi considerado ali, por exemplo, doença, antes de se estudar a coisa mais cientificamente. Tinha-se as visões religiosas sobre o fenômeno, né? Então poderia ser uma pessoa que foi agraciada por um deus específico. Então quando a gente tem, por exemplo, na astrologia, aquela questão da regência dos deuses, então se tem deuses femininos que regem homens, os homens seriam, portanto, mais femininos, né? Por assim dizer. E por isso tenderiam mais a ter comportamento feminino, etc, etc. Então as visões sobre esse fenômeno são várias e, logicamente, como podemos ver, ele não é novo. Agora a gente vai entrar na abordagem psicológica propriamente dita. Então, dadas a maneira como isso aqui já foi interpretado até agora, vamos ver a nova interpretação que vai ser dada nessa apresentação, né, a este fenômeno. Origem psicológica. Visivelmente, a teoria de gênero não se aprofunda no estudo deste fenômeno, nem mesmo sociologicamente, colocadas as controvérsias apresentadas, e por este motivo ela acaba obscurecendo ao invés de elucidá-lo. De fato, que essa condição não precisa ser vista como uma doença, mas não é reduzindo a uma questão de identidade que poderá justificar essa posição. Esta reinterpretação meramente social do fenômeno não penetra na esfera individual, concernente à pessoa do indivíduo, e não explica, nem mesmo superficialmente, por que ocorre identificação com os papéis, nem como estes papéis, né, são criados. Por não conseguir elucidar nenhum aspecto nem outro do fenômeno, longe de realmente conseguir apontar a sua origem e de fato defini-lo, a teoria de gênero apenas atrapalha o entendimento sobre ele, induzindo inclusive condições subjacentes patologizantes nos indivíduos que procuram entender a si mesmos a partir dela, como a crise de identidade, a chamada disforia de gênero, psicoses e neuroses, confirmando sem perceber a visão do fenômeno como uma patologia.
Para corrigir este erro, tanto o aspecto psicológico, que geralmente é ignorado, deve ser discutido, como também revisões sobre o estudo sociológico devem ser feitas. No que tange ao primeiro, um exame psicológico sistemático sobre as pessoas trans deve ser realizado, a fim de se compreender a causa ou as causas, caso haja mais de uma, da transgeneridade, procurando entender e levar em consideração as circunstâncias nas quais a pessoa está inserida e também as suas experiências, para evitar os equívocos. Então, o que acontece com relação à abordagem meramente sociológica da teoria de gênero, né? Não conseguindo explicar o fenômeno como ele se dá internamente, ou seja, como ele se dá no indivíduo e não como ele aparece na sociedade, ela não consegue explicar de fato esse fenômeno, ou seja, suas causas ou a sua origem. E pior, por também não trazer a abordagem correta sobre a maneira como o próprio fenômeno aparece na sociedade, ou seja, com relação à própria abordagem sociológica, ela acaba escamoteando o fenômeno, ela acaba confundindo ainda mais, obscurecendo ao invés de elucidá-lo. Com isso, a gente vai ver também que ela acaba despertando condições subjacentes, como, por exemplo, a crise de identidade, que não é uma coisa inerente à transgeneridade, a disforia de gênero, entre outras coisas, outras formas de transtorno também. Então, com relação a, como eu falei, a maneira como ela é interpretada e vista, existem as suas implicações. E no caso da teoria de gênero, por não explicar devidamente o fenômeno, ele acaba suscitando novos problemas para a mesma compreensão, né, desta condição. Então, vamos seguir para a próxima tela. A mente ou personalidade trans. Neste tópico, eu vou fazer um esforço apenas para demonstrar o que eu já havia falado no meu outro vídeo, né? Que é com relação a entender a transgeneridade simplesmente como uma questão de personalidade. Então, não diria se tratar de uma doença, não diria se tratar de um fetiche, mas de simplesmente personalidade mesmo. E personalidade é uma coisa que pode aparecer muitas vezes, né? é, Contradizendo o próprio corpo. Mas aí a gente vai fazer essa abordagem mais analítica para poder entender essa colocação. Então, para explicar esse conceito, pegaremos emprestados alguns elementos verossímeis da teoria de gênero, que são o dos papéis sociais e o da identificação. As pertinentes perguntas que nos conduzem a eles são: de onde vem o papel social e o que provoca a identificação com eles? Então, essas perguntas não são respondidas pela teoria de gênero, que apenas fala sobre como ocorre o fenômeno, ou se ele ocorre ou não, mas não diz exatamente o porquê. Então, de onde é que vem o papel social tão falado sobre pelos teóricos de gênero, né? E o que provoca a identificação com eles? Então, quanto à primeira, podemos traçar duas origens, uma mais remota e outra mais recente, uma mais necessária e outra mais contingencial. A primeira diz respeito à divisão social do trabalho, que vê com a formação de grupos familiares e que considera as aptidões de cada membro do grupo na busca pela melhor eficiência na execução do trabalho. É primordialmente quando ocorre a separação dos papéis do homem e da mulher. A exemplo temos na história o papel da mulher como cuidadora e do homem como caçador. A segunda pode escapar à necessidade e partir de um processo mais livre de criação, mais dependente da subjetividade. É nesse segundo caso onde temos os papéis sociais como mera projeção de personalidades. Embora devido à falta de evidências não se possa falar ainda sobre cérebros trans, o mesmo não parece valer para a mente, cuja objetividade não se prova por meio de elementos materiais. Partindo do pressuposto de que a transgeneridade tem causa única, a plausível hipótese da mente trans é uma tentativa de explicar o fenômeno do ponto de vista psicológico e pode ser verificada e constatada por absolutamente qualquer um, ao observar a personalidade, os gostos, temperamento e forma de expressões presentes em corpos nos quais não se espera que apareçam. Isso pode ir além dos meros estereótipos presentes na sociedade, pois trata-se de comportamentos que podem ser observados em machos e fêmeas também de outras espécies. A típica agressividade do macho e o cuidado da fêmea, por exemplo, serve como indícios. Mas esses exemplos são utilizados apenas para tentar se falar objetivamente do assunto, já que, dada a gama de opções comportamentais presente nas sociedades, pelo menos a maioria desses comportamentos não aparece nas outras espécies na natureza, nem por isso deixar-se-ia de enquadrados em categorias de masculino e feminino. Isto é, que se poderia esperar mais do macho ou da fêmea. Então aqui a gente vai pegar aquela questão do cérebro trans, né, para poder explicar esse fenômeno, ou seja, como ele acontece. Então, uma abordagem biológica foi tentada para poder explicar o fenômeno, né,
como já coloquei também no outro vídeo, que é a hipótese do cérebro trans. Então, por que que uma pessoa ela se identifica, ela tem uma identidade de gênero, como se entende, né? Oposta àquela que se espera para o seu sexo. A hipótese do cérebro trans é a hipótese de que as pessoas trans teriam algumas partes do cérebro, né, mais similares ao sexo oposto do que ao próprio sexo. Então, essa hipótese não foi comprovada, mas também não precisamos dela, porque para falar da personalidade, a gente não precisa dessa abordagem biológica, a gente pode falar meramente psicológica, que pode se verificar pela mera observação do próprio indivíduo. Então, da própria expressão dele e da própria psique dele, da própria mente dele, né? Então, aqui a gente pode abandonar essa questão do cérebro trans e trabalhar apenas com a ideia de uma mente trans, que seria aquela mente que possui traços que não são esperados para aquele corpo. Isso é, traços que estão dissonantes com a própria natureza, é, poderíamos entender, né, sexual daquele corpo. Vamos continuar aqui a leitura e depois fazer a conclusão. Porém, esses comportamentos não são criados segundo necessidade, mas, como colocado, por meio de um processo mais livre de criação, que depende da subjetividade. Eles existem, portanto, como projeções de personalidades, que, de acordo com a sua aproximação com papéis que podem ser esperados mais do macho e da fêmea, podem ser categorizados como mais masculinas ou mais femininas. Então, veja, a gente, em vez de falar sobre cérebros mais masculinos ou cérebros mais femininos, a gente pode falar sobre personalidades mais masculinas e mais femininas. Então, continuando, independentemente da sua natureza, essas personalidades podem aparecer em um corpo mais masculino ou mais feminino, consoante ou dissonante à natureza do seu próprio corpo. Seriam essas personalidades capazes de se identificar com um papel ou com outro, independentemente de em que corpo e em quais circunstâncias elas aparecessem. A identificação com os papéis ocorrendo, portanto, com base na personalidade de onde eles próprios saíram ou sairiam. A personalidade trans é, logo, aquela personalidade que aparece em um corpo e que se identifica com o papel com o qual não se espera. Então, para falar de uma personalidade trans, a gente vai ter que entender, né, a mesma questão daquela linha do masculino e do feminino. Isso é, de um cérebro que é mais típico, ou melhor, de traços, né, que são mais típicos no homem e traços que são mais típicos na mulher, ou ainda traços que são mais típicos no macho e traços que são mais típicos nas fêmeas. Esse assunto ele pode ser abordado tanto subjetivamente como também objetivamente. Isso é, tem muitos papéis que são criados com base na nossa própria criatividade, mas existem outros que são mais inerentes à própria condição de macho e da fêmea, como, por exemplo, a questão da agressividade. Por exemplo, a agressividade é um temperamento que faz parte da, do jeito de ser, ou poderia se dizer, da personalidade do macho, enquanto que o cuidado é mais presente na fêmea. E isso não são características que você observa como construções sociais, ou seja, como algo que está presente apenas na sociedade, mas também nas outras espécies, onde você tem realmente os machos sendo mais agressivos, geralmente sendo caçadores, às vezes que a gente falou sobre na sociedade humana, né? O papel do homem como caçador e da mulher como cuidadora. Isso é, na natureza também as demais fêmeas exercem o papel de cuidadoras. Por quê? Porque elas cuidam dos filhotes. E não é que elas não, muitas vezes não sejam caçadoras, elas também caçam, mas diferente do macho, além de caçar, elas também têm essa outra tendência que é para o cuidado, nesse caso, o cuidado dos filhotes. Então, falando objetivamente, a gente vai ter esses papéis, né, que são mais sexuais do que sociais e que podem aparecer inversos nos seus corpos. Então, um corpo mais feminino ou uma mulher pode ter uma agressividade mais característica do macho e um homem pode ter um cuidado mais característico da fêmea, o que basicamente daria a ele esse caráter de personalidade mais masculina ou mais feminina, né? Falando de maneira subjetiva, a gente vai ter diversos outros papéis que são criados na sociedade, agora de maneira mais livre, né? Por isso que eu coloquei lá processo mais livre de criação, e que, embora não exista na natureza, e portanto a gente não possa dizer que é realmente característico de uma coisa da outra, mas a gente pode categorizar ainda assim, basicamente especulando o que seria mais esperado, né? Que aquele comportamento aparecesse mais no macho ou na fêmea. Veja que, tirando o caso desses comportamentos que são necessários, ou seja, da divisão do trabalho que é necessária, né?
e que é inerente também aos próprios corpos, a gente vai ter papéis que existem como mera projeção de personalidades. Então, de onde é que vem os papéis sociais? Eles são criação da gente mesmo, ou seja, do próprio indivíduo. E como é que ocorre a identificação? Justamente através dessa criação do próprio indivíduo. A identificação existe como uma espécie de reconhecimento da coisa nela mesma. Então, veja, de onde os próprios papéis sociais saíram ou sairiam, ou poderiam sair. Isso é, o indivíduo ele pode se identificar com um papel que já existe ou ele pode criar o papel que ainda não existe. Esse papel existe como mera projeção dele. Assim, se já existe, ele se deparar, ele vai se identificar. Se não, ele pode até mesmo criar para si esses papéis. Então, tirando o caso em que existe a necessidade dos papéis sociais, né, dos papéis ali divididos para a questão do trabalho, você vai ter essa criação mais livre, que é simplesmente projeção do próprio indivíduo. Então, ou seja, é meio que projeção da própria personalidade, o que provoca a identificação da personalidade com o papel. Então, reduzindo, transgeneridade seria simplesmente a questão de personalidade e a identificação ocorre devido ao papel ser uma própria expressão ou projeção, né? Com relação à questão linguística, como já coloquei, né? Como é que seriam chamados, portanto, essas personalidades? Veja que isso aqui é uma qualidade dela. Então, existe a personalidade enquanto tal e existem as suas qualidades. Dizer que uma personalidade é mais masculina ou mais feminina é falar sobre as suas qualidades. E essa seria a melhor forma de falar de uma característica que aparece nela de fato como uma qualidade, como uma característica, e não como uma espécie de identidade, né? Então, essa daqui basicamente é a hipótese da personalidade trans. Então, como eu já havia colocado, transgeneridade, a meu ver, é simplesmente questão de personalidade. Personalidade pode ser mais masculina ou mais feminina. E, independentemente do que seja, pode aparecer em um corpo mais masculino ou mais feminino. Com relação ao surgimento desse comportamento nesses corpos, também poderia se estudar, poderia se falar. Então, a biologia poderia estudar melhor o que provoca, né? A gente sabe, por exemplo, que tem influência dos hormônios. Então, na questão temperamental, uma série de características existe a influência dos hormônios. Mas a gente pode observar que uma personalidade masculina e feminina pode aparecer em qualquer corpo. E sendo mais masculina ou mais feminina, vai se identificar com um papel que também seja categorizado como mais masculino ou mais feminino. Seguindo então para o próximo slide, a gente vai falar sobre as condições subjacentes a, ao fenômeno da transgeneridade, que é a crise de identidade, né? E a disforia de gênero. Crise de identidade e disforia de corpo. Então, entendendo a transgeneridade como uma questão de personalidade, a gente vai entender como é que ela pode gerar, ou de onde é que vem essa outra condição bastante comum nas pessoas trans, né, que é a crise de identidade e a disforia de corpo. Aqui eu utilizei a disforia de corpo por um motivo que eu já vou falar, mas entenda a disforia de gênero no vocabulário trans. Então, o que eu chamo de disforia de corpo, as pessoas trans ou os teóricos, etc., chama de disforia de gênero. Então, essas aqui são condições basicamente subjacentes, né? Condições que ficam escondidas ali por baixo do fenômeno. Às vezes aparece, às vezes não, mas do que elas decorrem, né? Como é que elas acontecem? Então, vamos à leitura. Diferente do que facilmente se poderia presumir com base nessa hipótese, ou seja, da personalidade trans, a crise de identidade, uma condição que costuma acompanhar as pessoas trans, não vem da dissonância entre a personalidade e o corpo, mas entre a personalidade e as expectativas sobre o corpo. Essa expectativa, bem como a própria crise de identidade, não é uma condição inerente à pessoa trans, mas depende de circunstâncias que a promovam. Ou seja, nem a crise de identidade e nem a disforia são condições inerentes à pessoa trans, isso é, não nasce com. É algo que desenvolve e que precisa de determinadas circunstâncias, determinados fatores, né, para poder surgir. Então, mas depende de circunstâncias que a promovam. Continuando a leitura. O que não quer dizer que não apareça espontaneamente, mas que depende de alguns fatores para surgir. Entre eles temos o que mais a reforça, que é a cultura.
Não é possível deixar de admitir que o problema da crise de identidade, um problema vivenciado principalmente pelas pessoas trans, tem as suas raízes também em alguns aspectos da nossa cultura, quando esta define detalhadamente os papéis sociais, que, embora atualmente sejam chamados de papéis de gênero, melhor se poderia chamar de papéis de sexo, já que são separados com base no sexo. Vai lembrar que eu até admito a ideia de papéis sociais, isso é bem compreensível, papéis sociais existem na sociedade, mas eu não os entendo como papel de gênero, né? Porque esses papéis eles são esperados para pessoas com sexo diferente. Então eu tendo a chamá-los mais de papéis de sexo. Por isso a correção aqui, ó. Melhor se poderia chamar de papéis de sexo, já que são separados com base no sexo. Então, continuando, ao definir exatamente aquilo que é próprio, porém não exclusivo, do homem e da mulher, não pode, não pode deixar de provocar uma confusão com as noções de identidade. Ao dizer, por exemplo, que quem gosta de futebol é um homem, uma mulher que admitisse, pelo menos para si mesma, o seu gosto pelo esporte, talvez não deixasse de se imaginar como um. Mas o problema aqui é mais linguístico, ainda que comece nas divisões dos papéis. Ele se dá geralmente devido à imprecisão nas expressões verbais utilizadas pelo iletrado e pelo leigo, que, carecendo de educação, não dispõe de um vocabulário amplo o suficiente para se referir às coisas pela melhor maneira como se poderia ou como poder-se-ia se referir a elas. Uma maneira simples como se poderia dizer a mesma coisa sem provocar este problema é: o gosto por futebol é um gosto masculino. O que não seria incorreto dizer se realmente os homens gostam mais. E então a mesma mulher citada acima continuaria se entendendo como uma mulher, mas uma mulher mais masculina. Então, de onde é que parte a crise de identidade? Como eu falei, não é condição inerente, não nasce com a pessoa. Geralmente ela vai aparecer em um determinado cenário, né? Em um determinado contexto, que primeiro é de diferenciação de papéis sociais na sociedade, segundo do próprio uso incorreto ou feito mau uso da própria linguagem, ao não se referir às coisas pela melhor maneira como se poderia se referir a ela. Então, no caso, por exemplo, que a gente vai ter aqui, a sociedade tende a falar que quem gosta de futebol é homem. Quando isso acontece, uma mulher que, admitindo o gosto pelo futebol, talvez não deixe de se imaginar como homem. Por quê? Porque a sociedade disse que disse que isso era uma característica de homem. Então, se gostar de futebol é uma coisa de homem, logo, aquilo que gosta de futebol vai se imaginar como um homem. É claro que isso é uma espécie de salto lógico. Na verdade, o raciocínio não é bem assim. Mas uma pessoa pode não deixar de se imaginar como um porque foi dito que aquilo dali era uma coisa de homem. Veja, isso quer dizer que é mais esperado do homem, mas não quer dizer que seja exclusivo dele. Isso é, que uma mulher, ao se identificar com um papel, ou melhor, se identificar ou gostar de um esporte, né, que é dito como de homem, logo ela adquira a partir daí a identidade de homem. Então, o problema ele é mais linguístico, é porque é feito uso, né, dos termos incorretos. A exemplo, no último vídeo, eu falei sobre aquele outro caso em que temos uma criança, né, que recebe a identidade de menino, mas que ao ser uma criança de sexo masculino, né, recebe a identidade de menino, mas que ao ser visto brincando de boneca é chamado de menina. Neste caso, ela vai começar a se questionar quanto à sua identidade. Claro que só vai fazer isso se ela mesma não conseguir entender o teor daquele dizer, né? Porque normalmente isso não acontece de maneira séria, como eu coloquei também, é em tom de desdém. Porém, poderia se corrigir esse problema falando que que aquilo ali não é de uma identidade específica, mas de uma qualidade específica. Então, a maneira como se poderia dizer a mesma coisa sem provocar este problema é: o gosto por futebol é um gosto mais masculino. Ao dizer isso, a pessoa que se identifica ou melhor, que gosta do esporte, né, que se identifica com o esporte, ela não vai mais se ver como o homem, mas ela vai se ver como algo mais masculino. Então, no exemplo, a mesma mulher que se imaginou como homem, se ela, em vez de ter ouvido que futebol, que quem gosta de homem, quem gosta de futebol é homem, tivesse ouvido que o futebol é de um gosto mais masculino, ela continua se vendo como uma mulher, que é aquela identidade mais física dela, só que como uma mulher mais masculina.
Da mesma forma que se, no caso do menino, em vez de chamá-lo de menina, dissesse-se, né, que ele é mais feminino, então ele teria ainda a certeza da sua identidade, não teria nenhuma crise de identidade. Ele não estaria confuso quanto à mesma, né? Veja que aqui, ó, aqui a correlação masculina, veja que não é errado falar que uma coisa que aparece mais nos homens é uma coisa masculina. Porque no significado de masculino temos aqui relativo pertencente ao homem, né? Relativa pertencente a macho, e aqui na parte destacada temos relativa a comportamento ou aparência tradicionalmente associado, associado aos homens. Então, sempre que você vê um comportamento ou uma aparência, qualquer traço na verdade, né, que geralmente aparece nos homens, né, que é associado aos homens, você pode chamar isso de masculino. Não precisa chamar de homem, porque homem não é necessariamente ser masculino. O homem, enquanto identidade, pode ser mais masculino ou mais feminino. Isso daí vai ser dado na personalidade, né? E vamos ter o outro caso aqui, ó, que é disso aqui, ó. Veja que essa palavra era tão utilizada na nossa cultura para se referir a isso que ela aparece até mesmo registrada no dicionário. Então, entre o significado de menina, a gente vai ter criança do sexo feminino, tratamento familiar e carinho de que se dá às mulheres, e a gente vai ter aqui, ó, em sentido pejorativo, rapaz afeminado. Então, a palavra menina utilizada para se referir ao rapaz afeminado, ou seja, ao menino com jeito de menina. Só que veja que o próprio dicionário também esclarece, né, que isso daqui é no pejorativo. Ou seja, quando se fala disso, está utilizando a palavra quase como uma forma de xingamento. Então, quando você chama alguém, um menino, de menina, por ele ser afeminado, na verdade, você está basicamente xingando ele. E é claro que um xingamento não vai dar identidade a ninguém. Por exemplo, quando eu chamo alguém de filho da puta, automaticamente a mãe dessa pessoa não passa a ser uma meretriz. Então, é uma palavra que eu estou utilizando simplesmente para poder xingar. Não é uma palavra que dá uma identidade de fato. Tem que se levar em consideração o próprio teor da frase, né? Ou seja, se está falando de maneira pejorativa, com a intenção não de que aquilo realmente seja sério, mas com a intenção de repente de insultar, etc. e etc. Então, o que provoca a crise de identidade é esse contato da pessoa com uma personalidade diferente, com uma cultura que faz a separação de papéis sociais e que não utiliza os melhores termos para se referir a aquelas coisas que poderiam ser referidas. Então, é o caso, por exemplo, de se chamar um rapaz afeminado ou um rapaz feminino de menina. Não é a maneira correta de fazer isso. O correto seria rapaz afeminado ou rapaz feminino, né? Então, é daí que decorre a condição da crise de identidade, quando a pessoa ela não sabe se ela é uma coisa ou outra. Muitas vezes simplesmente porque recebeu esses sinais conflitantes quanto à sua própria identidade. Indo então aqui para a disforia de corpo, por que eu chamo de disforia de corpo? A disforia de gênero é entendida como sofrimento causado pela falta de identificação, na verdade, com o corpo. Então, normalmente as pessoas trans, quando elas falam que têm disforia, elas dizem que tem isso com relação ao corpo delas. Então, ao não se identificar com aquele corpo, elas têm um sentimento de mal-estar, muitas vezes depressão, etc, etc. E isso é chamado de disforia de gênero, mas, ao meu ver, a melhor forma de chamar isso é disforia de corpo, porque disforia é o sofrimento que está sendo provocado não por causa do gênero, do que se entende como gênero, mas por causa do corpo, daí disforia de corpo. E como é que essa disforia surge? Também não é uma condição inerente, e muito menos do que a crise de identidade, né? Mas surge também um contexto também cultural. Não vou dizer que é só cultural, não, depois a gente vai ver isso daí. Mas pode aparecer em um contexto cultural. Então, mas a nossa cultura vai além, não apenas definindo o que homens e mulheres geralmente gostam ou não, o que fazem ou não, mas aquilo do que não devem gostar e nem devem fazer. Ela limita a expressão da personalidade ao subordiná-la às expectativas que se tem sobre o corpo no qual aparece, dizendo, por exemplo, que uma mulher não deve gostar de futebol. Então, no caso da nossa cultura, ela não apenas diz que futebol é coisa de homem, né? E fazendo com que muitas mulheres se identifiquem como homem ao gostar de futebol. Ela também fala que uma mulher não pode gostar de futebol, porque isso é quase que, logicamente, leva a essa ideia, né? Da contradição. Então, se é coisa de homem, logo a mulher não deve gostar de futebol. E quando ela gosta, ou seja, que é o caso contrário, será julgada, condenada e punida com desdém e ostracismo pelo grupo social. Então, a sociedade ela define aquilo que é próprio de uma coisa e da outra, ela limita
esse mesmo comportamento, esse gosto, né, com base no corpo, fazendo com que a pessoa deixe de gostar do seu corpo ao vê-lo como uma espécie de limitação da sua personalidade. Então, continuando a leitura aqui, ó, ela faz com que as pessoas trans odeiem os seus corpos ao se verem presas e limitadas nele. O corpo feminino, por exemplo, nunca impediu que uma mulher gostasse de futebol, nem mesmo a impediu de praticar o esporte. Quem o fez foi a sociedade. Mas quem expia esse pecado de nascer muitas vezes não no corpo errado, mas na sociedade errada, é o corpo, que pode sofrer até mesmo com automutilações. Então a gente vai ter o caso, por exemplo, de um. Vamos pegar o mesmo caso do menino. Então o menino, ele é um menino com jeito de menina. Por possuir jeito de menina, tendo um corpo de menino, a sociedade vai tender a ver mal essa pessoa, vai tender a condená-la, muitas vezes desdenhá-la, né? E até mesmo ostracizá-la, ou seja, vai isolá-la, né? Então veja como uma coisa diferente e isola esse indivíduo. Ao fazer isso, ao entender que o seu corpo é proibido, né, ao seu corpo possuir aquela personalidade, a pessoa obviamente vai deixar de gostar do seu corpo. Então ela vai acabar se vendo presa nele, né, limitada nele. Na verdade, o corpo não impede essa expressão. Então o corpo feminino, por exemplo, não impede que ninguém goste de futebol e que ainda jogue futebol, né? Isso aqui portanto, um papel social que é mais projeção mesmo da personalidade, como eu já havia colocado, né? Não é uma coisa que limita, que é limitado. E ainda assim, a pessoa vai entender o seu corpo simplesmente pelo que a sociedade falou, como uma limitação da sua expressão. Então, existe a personalidade que quer se expressar, quer ser ela mesma, e existe a sociedade falando que ela não pode ser ela mesma por causa do corpo em que ela está colocada. O que que a pessoa vai entender aí? Pô, se o corpo está me limitando, logo desenvolve essa aversão ao próprio corpo, que é o que é chamado de disforia de gênero, né? Então, desenvolve a aversão ao próprio corpo e pode até mesmo acabar mutilando, né? Então, muitas vezes isso leva à automutilação. Então, por exemplo, a personalidade feminina não é admitida em um corpo masculino, o que faz com que a pessoa fique querendo mudar o seu corpo para poder se parecer de maneira mais feminina. Vai lembrar que esse não é o único motivo que pode levar uma pessoa a querer fazer modificações no seu corpo, mas é um deles. Então, a automutilação, que é, por exemplo, você, como você tem ali no caso das cirurgias, né? Das cirurgias de redesignação. Então, a mutilação e essa aversão que você tem ao corpo, ou seja, a disforia de corpo, decorre, na verdade, de um problema que acontece com ou na sociedade. Então, essa aqui é outra condição basicamente decorrente, mas não necessariamente da transgeneridade, né? Mas será que a crise de identidade e a disforia de corpo pode aparecer apenas nesse cenário aqui de cultura? É que a gente vai ver aqui na próxima tela. Com crise e disforia além da cultura. Então, apesar de não serem condições inerentes, ainda assim podem surgir fora de cenários culturais. Mesmo sem uma sociedade apontando as diferenças e categorizando-as, o próprio indivíduo, por meio da sua capacidade de intelecção, pode percebê-las e descobrir em que papel ele melhor se encaixa, de acordo com ou contra a sua vontade. Os papéis sociais são baseados mais do que nas projeções arbitrárias de indivíduos de uma sociedade. Eles surgem espontaneamente da necessidade da divisão do trabalho, tanto a partir das próprias escolhas individuais, quanto das delegações de tarefas melhor executadas por corpos específicos. As crises de identidade e a disforia de corpo podem aparecer, portanto, naturalmente, dentro de qualquer cenário de convívio social. Então, embora não seja inerente, mas pode aparecer em outros contextos que não seja de simples cultura. O simples convívio social já pode levar ao desenvolvimento dessas condições. Por quê? Vamos entender aqui como alguns exemplos, por exemplo. Vamos pegar o mesmo exemplo do menino. Ou poderia ser da mulher também, né? Mas eu vou pegar o exemplo do menino. Então, ninguém está dizendo a ele que aquele comportamento não deve aparecer naquele corpo. Porém, ele mesmo pode observar que o seu comportamento aparece mais costumeiramente ou mais comumente em outros corpos. E com isso, ele pode levar a esse questionamento da sua própria identidade. Então, a crise de identidade é algo que também pode surgir fora do contexto cultural. Só que eu também diria ser mais difícil. Como eu falei, isso é geralmente reforçado
pela sociedade, mas não necessariamente precisa, pela sociedade e pela cultura, né? Mas necessariamente precisa da cultura para isso. Então, o menino, ele vendo que aquele comportamento, ele aparece mais, por exemplo, nas meninas do que nele, ele pode se perguntar se existe alguma coisa errada com ele, percebendo essa quebra do padrão, né? Então, pode se perguntar se existe alguma coisa errada com ele e se essa realmente seria a sua identidade. Então, ele pode também ter crise de identidade. Da mesma forma que pode ter a disforia. Na disforia, eu vou citar um exemplo que foge aqui a esses outros, né? Mas que ocorre o seguinte, por exemplo. Então, vamos falar de orientação sexual, sexualidade, né? Então, você tem, por exemplo, uma figura que eu vou especificar. Então, você tem, de repente, um garoto gay que quer ficar com outros garotos. Só que os outros garotos preferem meninas, preferem garotas. Essa pessoa ela tem um tipo de personalidade que ela vai ver limitada naquele, cuja expressão ela vai ver limitada naquele corpo, né? Por quê? Porque não lhe permite de fato fazer aquilo que ele quer. Então, através do simples convívio, também se poderia desenvolver uma forma de aversão ao próprio corpo, através da rejeição que poderia se dar a ele, não por uma questão cultural, mas simplesmente pelas próprias características ou qualidades inerentes da outra pessoa, que pode rejeitá-lo, que vai rejeitá-lo. Então, nesse caso, por exemplo, você tem uma pessoa com disforia, que desenvolveu a disforia de gênero, né? Ou seja, uma espécie de mal-estar com o seu próprio corpo por causa da rejeição que se deu a ele na sociedade. E que não necessariamente dependeu de uma cultura, mas simplesmente do próprio indivíduo. Então essas condições elas podem sim acontecer, naturalmente, pode surgir espontaneamente. Ela surge principalmente da comparação, né? Então, dentro da sociedade, sem um contexto cultural, ele vai aparecer por meio da comparação. Então, seja o indivíduo, vai ser o indivíduo se comparando com as outras pessoas. O único cenário que isso não poderia aparecer seria de uma vida mais isolada. Ou seja, por isso que eu coloquei convívio social, né? Porque a única forma de você não ter isso seria se você vivesse sozinho. Então, se você fosse uma pessoa trans que nascesse e não convivesse com ninguém, você não desenvolveria nenhuma dessas condições. Mas, mediante a comparação que existe entre você e os outros, e os padrões, sejam eles induzidos ou não, é provável que essas condições vão se desenvolver. Agora, sem o reforço da cultura, isso poderia ser menos, né? Então, a pessoa ela poderia, por exemplo, ter uma noção melhor da sua própria identidade e ela também poderia sofrer menos com a disforia de corpo. Ela poderia ter menos aversão ao próprio corpo. Então, não são condições que dependem exclusivamente da cultura. Seguindo então para o próximo slide. Vamos ter aqui a influência da teoria de gênero no desenvolvimento da crise de identidade, da disforia de corpo e eventuais transtornos. Então, como eu falei, dependendo de como você se interpreta esse fenômeno, existe um impacto, né, sobre ele. Nesse caso, por exemplo, a teoria de gênero, ela reforça aquilo que a gente poderia chamar de estereótipo, e que sim ajuda a desenvolver a crise de identidade na pessoa, bem como também a disforia de gênero, a disforia de corpo, né? Mas vamos aqui à leitura do texto. A teoria de gênero, conforme salientado, parece não compreender e, portanto, não conseguir explicar satisfatoriamente o fenômeno da transgeneridade, e as sugestões de solução que podem ser deduzidas a partir da sua análise, longe de serem capazes de lidar com os problemas mais imediatos decorrentes do fenômeno, pode ainda suscitar outros, de caráter pessoal e social. Além de contribuir para as crises de identidade ao confundi-las, consolidando o que na verdade não passa de estereótipo, né? A teoria de gênero é capaz de induzir psicoses e neuroses nos indivíduos que lhe acreditam validade, e no âmbito social coloca em risco um grupo de pessoas que já padecem de grande vulnerabilidade, no caso, o das mulheres. Então, a teoria de gênero acaba consolidando aquilo que a gente chama de estereótipo, que são aquelas características mais superficiais ou mais, por assim dizer, né, mais externas das coisas, pelas quais elas são julgadas de maneira precoce ou de maneira preconceituosa, né? É o caso, por exemplo, de você pensar que todo menino vai ser masculino,
O menino pode ser feminino. Isso não vai tirar dele a identidade de menino. Isso daqui é um estereótipo. Você pensar que todo menino tem que ser masculino é um estereótipo. E quando, como eu coloquei no outro vídeo, né, a transgeneridade ela consolida essa identidade que existe como estereótipo, ela obviamente acaba contribuindo ainda mais para a crise de identidade, né, que a pessoa pode desenvolver. Então, suscita esses outros problemas, né? Só que não acaba por aqui. A teoria de gênero também induz outras condições, né? Como, por exemplo, de psicose e neurose, com base no exemplo que eu vou colocar daqui a pouco. Então, aqui a gente vai ter ó, essa notícia, que foi de 2022. Foi 2022? Com base aqui no coisa, é isso mesmo. Então, a gente vai ter uma aluna trans é expulsa de banheiro na UNB e caso acaba em briga. O episódio que ocorreu no banheiro de uma lanchonete da Universidade de Brasília, né, a UNB, mostra uma aluna trans em um estado alterado similar a um surto psicótico, ameaçando agredir outra aluna por ter a sua presença no banheiro feminino questionada. A aluna trans, convencida de que é uma mulher, embora em quase nada sequer se pareça com uma, olha a figura aqui, essa aqui é a aluna trans, né? Então, embora sequer se pareça com uma, insiste que deve poder acessar o banheiro por também ser uma mulher, mas a sua identidade é questionada e, por consequência, também o seu direito. A teoria de gênero, que até o momento é apenas uma teoria, conseguiu convencer inúmeras pessoas trans e não trans da sua veracidade, que sequer parece ter sido questionada. Essas pessoas, convencidas da validade da teoria, parecem dispostas a levá-las às suas últimas consequências, independentemente de quais sejam. Então, quando eu falo, por exemplo, que a teoria de gênero ela induz, né, a psicose, o que é a psicose? Psicose é isso daqui, é o transtorno mental caracterizado por uma desconexão da realidade. Então, a psicose pode ocorrer em decorrência de uma doença psiquiátrica, como esquizofrenia, também pode ocorrer a partir da depressão, né, que provoca essa desconexão, essa separação com a realidade. Veja que a teoria, como eu coloquei, ela é apenas uma teoria. Então, a identidade homem e mulher, na verdade, não são identidades de gênero. São identidade de corpo, são identidade de sexo mesmo. Ainda assim, a teoria conseguiu convencer uma série de pessoas de que é identidade de gênero, nivelando ou igualando, portanto, tanto a pessoa que tem a identidade para possuir o sexo, como aquela que tem a identidade para possuir o gênero. Só que essas pessoas elas não são exatamente iguais. E nesse caso, por exemplo, você pode ver que aquela mulher trans ali, né? Ela era bem diferente de uma mulher cis. Essa mulher trans, ela agrediu a mulher cis, né? Ela agrediu, não, ela ameaçou agredir, convencida de que ela era uma mulher. E que, portanto, ela poderia até mesmo agredir outra mulher sem se pensar com isso, né? Sem se pensar disso, que fosse algo absurdo. Por quê? Porque geralmente quando um homem agride uma mulher na sociedade, ele tem outra forma de tratamento, inclusive pela própria lei da Maria da Penha, né? Só que quando uma mulher agride outra mulher, o tratamento é diferente. E aí você vê um tratamento mais brando, por assim dizer. Então você tem, por exemplo, a mulher trans, que na verdade é um homem, batendo na mulher simplesmente porque tem a certeza absoluta de que é uma mulher. Ou seja, essa pessoa ela está em um estado basicamente neurótico. Veja que a neurose é uma condição que costuma acompanhar a psicose, né? A neurose é aquele estado de alteração emocional. Então a pessoa ela reage de maneira exacerbada às situações, emocionalmente falando, né? Então costuma vir com a psicose. A psicose dessa desconexão com a realidade. Então a pessoa já não é mais capaz de reconhecer aquilo que é real e aquilo que não é. E no surto psicótico a pessoa tende a estar em estado também alterado. Então ela pode se tornar mais violenta, mais agressiva, tal como se mostrou essa mulher trans aqui do exemplo, né? Então, a teoria de gênero ela induz essas condições nessas pessoas. Veja que, naturalmente, talvez ela não possuísse. Então, ela teria muito claro, né, o que seria a realidade para ela e para todo mundo. Só que, através da teoria de gênero, você tem essa cisão. Então, a teoria de gênero ela vem cindindo a conexão que essas pessoas têm com a realidade, desconectando basicamente quando coloca algo que na verdade não é verdade, como se fosse uma verdade. Convencendo a pessoa, e é claro que a pessoa vivendo nesse mundo, na verdade, da fantasia, acaba
trazendo as consequências dessa fantasia para a realidade, que provoca aí uma série de problemas, né? Como a gente tem o caso, por exemplo, quem mais sofre com isso seriam o grupo de mulheres, mulheres mesmo, no caso, mulheres com identidade sexual, porque elas ficariam vulneráveis a esses homens que acham que podem agredi-las na condição de outra mulher. Porque como homem, ele seria mais proibido, né? Ele tem uma proibição maior. Mas como uma mulher vê que não é tão proibido assim. Então ele ameaça, talvez se eu não tivesse batido de fato nela, porque tinha muitas pessoas ali. Tinha muita gente. Mas chegou a ameaçar a mulher, muito convencido de que de fato é uma mulher. Basicamente, a situação parecia muito um surto psicótico. A pessoa se encontrava alterada, se encontrava agressiva e falando coisas que, embora seja corroborada, né? Corroborada não, embora exista um respaldo na teoria de gênero, não deixa de ser fantasia, não deixa de ser quase que uma alucinação. Então, ali a gente pode entender quase como uma espécie de surto psicótico de fato, que vem em decorrência justamente do convencimento, né, da teoria de gênero. Então, é o que aí ela acaba levando. Então, a influência da teoria de gênero no desenvolvimento da crise de identidade, da disforia e eventuais transtornos. Como eu falei, isso implica em consequências individuais e sociais. Então, é tanto como a pessoa se vê e como ela vai agir a partir disso, da própria visão dela de si mesma, como também altera a visão da sociedade. Então, no caso presente, por exemplo, por que que a sociedade ela tem visto mal essas pessoas? Porque tem visto como uma espécie de abuso, de pessoas que querem invadir espaços que não lhe pertencem, etc, etc. Então, atualmente, as pessoas tendem a vir enfrentando uma dificuldade bastante grande, né? De serem aceitas pelos que elas vêm impondo, que a sociedade rejeita isso daí. E isso, obviamente, vem contribuindo para essa visão pior das pessoas trans. Eu costumo separar entre a pessoa trans e a pessoa que é ideológica, né? O que sofreu a influência da ideologia. Não condeno as duas coisas. Mas quem vê apenas as más intenções da ideologia projetada na pessoa, condena a própria pessoa trans. Que poderíamos dizer que está apenas confusa, que, enfim, entendeu? Você não precisa condenar a pessoa enquanto tal. Isso daí é devido à influência da ideologia de gênero na vida dela. Então é por isso que muitas vezes eu não condeno, porque eu sei que aquilo ali não está vindo da própria espontaneidade, simplesmente foi convencida. Então existem essas implicações aí, tanto individuais como sociais. A influência da teoria de gênero no caso, né? Seguindo então para o nosso último slide, com o título de apoio psicológico, temos aqui: muito há que se falar sobre este assunto, pois não basta que haja o esclarecimento dele apenas para 2 ou 3 pessoas. Com essa abordagem, pretende-se retomar as suas discussões a fim de melhor elucidá-lo e, mediante a necessidade exposta nessa apresentação, reformá-lo. No caso, o fenômeno, né? Com base nela, acredita-se que o caminho para resolver os problemas advindos desse fenômeno seja a educação, colocado que, como vimos, ele está recheado de equívocos consequentes da ausência dela. A educação não apenas dos próprios portadores da condição e da sociedade de maneira geral, mas especialmente dos profissionais da psicologia que têm como responsabilidade dar-lhes o apoio e promover o seu bem-estar. Então, quando a gente tem, por exemplo, esse problema da crise de identidade, da disforia de gênero ser provocada por expressões verbais imprecisas, como é que se corrige isso? Através da educação. Então, ensinando a linguagem. Então, ensinando exatamente o que significa, o que as coisas significam, né? E como elas podem ser chamadas da melhor forma. Que você pode fazer uma referência a uma coisa dentro da sua base de referência, só que essa talvez não seja a melhor forma de se referir a ela. Então, você vai estar cometendo um equívoco que pode levar pessoas à crise de identidade. Entendeu? Então, por meio da educação, através do devido domínio da linguagem, poderia se resolver, por exemplo, esse problema. Da mesma forma que a própria psicologia, a fim de evitar a crise, né, da identidade e essas condições subjacentes, como por exemplo a psicose, pode explicar assim bem tranquilamente, com base nessa abordagem que eu coloquei, com relação ao significado, dicionário, etc, etc, que a pessoa ela não é aquilo que é dito, ela não é aquilo que foi imaginado, né? E portanto adaptar
o seu comportamento, etc, etc, às próprias necessidades, tanto individuais dessa pessoa como da sociedade. Porque veja que o corpo da pessoa não limita ela a quase nada, na verdade. A única coisa que vai te limitar é basicamente se você for um homem, você não vai conseguir engravidar. Então, basicamente, seu corpo só te limita a isso. Então, se engravidar é uma coisa que você quiser, com base na sua expressão de personalidade, você não vai conseguir fazer isso. Mas nesse caso, também não é necessário desenvolver nenhum tipo de transtorno. Nem tudo na vida a gente quer, nem tudo que a gente quer na vida a gente consegue, né? E a gente tem que aprender a lidar com isso. Então, veja que a disforia de corpo, por exemplo, não é uma coisa que poderia ser desenvolvida apenas por pessoas trans. O desconforto com o próprio corpo é desenvolvido até mesmo por pessoas que não são trans, mas que, por verem o seu corpo te impedido de fazer algo que quer, passa a não gostar mais dele. Então, tem muita gente que é descontente, por exemplo, com a própria aparência. Então, nasceu com determinadas características físicas, né? E não gosta disso daí. E aí tem desconforto com o próprio corpo. Inclusive, também tenta mudar. Entendeu? Então, não é todo caso que a nossa vontade deve ser imposta sobre tudo, né? Mas que a pessoa tem que aprender a simplesmente aceitar aquilo que não pode ser mudado. E que talvez nem mesmo deva ser mudado, né? Então, tudo isso daí pode ser com um apoio psicológico, com o suporte de um psicólogo, essa pessoa pode chegar a essa conclusão. E fica aí a critério, né? Fica a trabalho desses mesmos profissionais a ajudar essas pessoas. Colocando a mente delas ali no lugar, né? Explicando direitinho o que é uma coisa, o que é outra, o que é que pode, o que é que você não pode fazer, etc, etc. Que momento é que a pessoa deve se conformar e superar, e que momento é que ela pode mudar aquilo porque ela para ter um melhor bem-estar, né? Então, questões relacionadas à aparência, por exemplo. Então, outra coisa que também não impede, por exemplo, homem usar maquiagem. Também é um estereótipo. Então, porque homem tem que ser másculo e não usar maquiagem. E aí, na verdade, seu corpo não te impede de usar maquiagem, não. Você pode usar maquiagem que vai dar do que ele não vai te impedir. A sociedade, claro, não vai ver bem isso, né? Só que aí não é limitação do seu corpo. Ou seja, você não nasceu no corpo errado. A maneira mais precisa de dizer, de expressar esse fenômeno aí, é dizer que você nasceu na sociedade errada, mas não no corpo. Isso também pode ser colocado também pelo profissional psicólogo, né? Então chegamos ao fim dessa apresentação. Fica aqui essa abordagem com relação ao fenômeno da transgeneridade, né? Como a gente compreende ele psicologicamente. E com relação à interpretação, as implicações, né, da teoria de gênero. Com aquelas condições que tanto podem aparecer naturalmente, como podem também ser reforçadas pela cultura e pela própria teoria de gênero. Por incrível que pareça, a teoria de gênero, a afirmar esses equívocos que ocorrem na cultura, reforça também essas mesmas condições. É isso, até o próximo vídeo.